Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai recapitular em detalhes, né, o capítulo 1078 de One Piece que eu trouxe aí ontem. E, cara, a gente tem aí que falar, cara, das escolhas da York, né, cara, e muitas outras coisas que aconteceram aí nesse capítulo, beleza? Então, lembrando, não posto aqui as imagens por questão de direito autoral. Abre aí numa página paralela, vem acompanhando em detalhes aí então essa releitura do capítulo. Sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar então falando aí da capa, né? Porque a gente teve finalmente a união, né? Ou pelo menos aí uma aliança temporária entre a Germa e o Caesar Clown, né? Mais especificamente o Judge, né? Os filhos dele não parecem muito contentes ali na capa. Eles só estão indo embora, simplesmente, né? Mas me chama a atenção essa união, né, que agora eles chamam ali de Neo-Mads, né? Porque a gente já tem aqui o Judge e a gente tem aqui o Caesar Clown. Cara, daria pra meter um Queen aqui no meio? Meu questionamento, né? Daria pra fazer algo desse tipo, né? Porque ele fazia parte da briga da galera que ficou, né, lá no passado. Talvez eles de repente fossem atrás do Vegapunk, passassem lá por um ano, né? E aí de repente encontrassem o Queen de alguma forma. Talvez ele já tenha sido expulso do país de Wano, né? Esteja, sei lá, naufragado em algum lugar. Magrinho, inclusive, né? Seria um Queen magrelão lá, diferente, né? Enfim. Mas, enfim, eu gostaria que o Queen participasse dessa história aí. Não sei se acabou, eu acho que não. Acho que ainda tem mais coisa aí da Germa pra contar, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí na semana que vem. Bom, aí a gente vai para o capítulo em si, né? O interior aqui do mangá. Aí a gente começa aqui então com a Stussy, né, explicando pro Sentomaru por que a situação de Egghead é pior do que Ohara, muito pior, né? A principal diferença aqui que ela coloca na mesa, né, é que não só o Egghead está aqui tá continuando, né, as pesquisas de Ohara, né, o Vegapunk no caso deu continuidade, né, àquela pesquisa. Como tem uma questão bélica envolvida, né? Porque os pacifistas, alguns armamentos, algumas tecnologias da marinha estão aqui em Egghead, se originaram em Egghead, né? Então eles têm aqui um poder para responder o governo mundial se necessário, né? Pelo menos em alguns aspectos. E aí, menor, faz com que o pessoal acabe... Parece que essa guerra vai ser escalada, sabe? Não vai ser só alguns barcos que vão vir aqui e trucidar a ilha, tá ligado? Vai ter mais coisa depois, né? Que a galera vai querer acabar com Egghead, porque é um perigo real, assim, né? Algo realmente muito grave ali, né? Então, assim, Egghead vai ter um incidente com certeza muito pior, né? E a gente vê, inclusive, que a tragédia já estava anunciada há algum tempo, né? Mais pra frente nesse capítulo aqui. E aí, depois dessa, né? O Sentomaru, né? Vira ali pros assistentes ali, né? Pros cientistas que estavam lá em Egghead e fala, ó... Vocês ouviram, né? Não tem mais o que falar, mete o pé daqui. Vocês entenderam, né? Pra bom entendedor, minha palavra basta. E aí, então, a galera sai correndo ali. Eu não sei não, cara. Eu tô achando que essa galera que vai fugir da ilha pode acabar tendo as embarcações de fuga aí detonadas pela marinha, viu? Porque talvez o Kizaru não queira deixar ninguém escapar, né? Da ilha, dada a situação, né? Das circunstâncias, né? Eles sabem já que o Vegapunk estava trabalhando com o século perdido, então ter vários barcos, né, saindo da ilha seria um problema. Provavelmente o Kizaru deve lidar aí com a galera que deve fugir. Creio eu, né? Só uma especulação minha aqui. Bom, aí a gente vai aqui para o caso do Frank, né? E também aí dos Serafins, né? O Frank tá numa situação complicada porque ele tá quase todo paralisado ali, né? Só metade do corpo dele ali que tá funcionando. E, cara, ele não tem o que fazer mais, né? Ele já foi derrotado ali basicamente pela S-Snake, né? Algo a se comentar é que ela toma uma atitude muito parecida, né? Com a Boa Hancock na vida real, né? Na vida real é ótimo, né? Com a Boa Hancock de verdade. Que ela faz o quê? Ela petrifica os inimigos dela e vai embora. Deixa os caras lá. Ela não termina o serviço, tá ligado? Ela não quebra as estátuas que ela faz, né? E ela fez a mesma coisa aqui. Isso é bastante interessante. Pelo menos por enquanto, né? E claro, tem que falar aqui da cena triste, né? Que é mais um Vegapunk rodando aí. No caso, é o Pitágoras, né, cara? Ela vê ali o Pitágoras andando, né? De fininho.
e ela acaba pisando nele numa maldade grosseira ali, né, cara? E não só ela quebra o Pitágoras, como ela ainda por cima pulveriza o cara, né, cara? Com um disparo de energia. Então assim, é pra não deixar rastro, né? Pitágoras desapareceu literalmente aqui. Dessa vez acho que ele não volta não, hein? Ou será que volta? Tem alguma chance? Porque assim, como a gente tá falando de um arco com tecnologia avançada, seria interessante ter um backup dessa galera, né? Do Shaka, do Pitágoras, do pessoal que tá se esvaindo aí, né? Seria interessante ter um backup. Faz sentido. Mas enfim, né? Por enquanto, vamos lamentar as perdas aí, né? F pro Pitágoras e pro Shaka por enquanto, né? Enfim. Depois a gente tem aqui, né, a situação também da Atlas, né, junto com o Chopper e com a Nick Rubin, onde eles decidem não ajudar os outros, né, e focar em encontrar o Vegapunk, né, original. E aí a Atlas diz aqui, né, que ela pode ter uma ideia, né, de onde possa estar, que tá numa área desativada, e provavelmente esse trio vai encontrar com a York, né, o que pode resultar em uma luta bem interessante e inesperada, né, porque a Atlas costuma ser a porradeira, né, dos satélites ali do Vegapunk. Então, seria interessante um confronto dela com a York, né? Porque não é como se a York fosse fraca, ela é gigantona, né? Ela tem uma força base ali, mas ela não parece uma lutadora, né? Inclusive ela atacou o Shaka de longe, né? Por garantia. Então, será que ela tá preparada para lidar com a Atlas, por exemplo, quando chegasse a hora? Seria bastante interessante, né? Enfim. Fora que a Nick Rubin tá ali também, né, cara? Também vai ser um baita desafio aí também lidar com essa galera, né? Caso rolasse um confronto entre eles, né? Mas talvez a York não lute, tá? Eu tô com a impressão de que a York vai ser um vilão mais mental, assim, sabe? Ela vai ser mais uma causa da desgraça do que necessariamente o inimigo final, sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Enfim. Até inclusive se baseando lá em One Piece Film Red, né? Que o Ruff, por exemplo, não bateu de frente com a Uta, né, na porrada exatamente, né, só enfrentaram lá o Touch Música e é isso, né, a galera não conseguiu rivalizar muito com a própria Uta, né, então acho que vai ser algo mais ou menos nessa pegada aqui, com a York, né, mas, vale lembrar, o Chopper tá indo lutar, tá indo pra lá, né, na direção dela, a Atlas pode lutar e a Nick Rubin também, então, pode ser que role pelo menos um duelo aqui, né, nesse trio aqui, contra a York, né, enfim. Aí algumas outras coisas que a gente vê, né, que no caso aqui é a Nami tentando acudir ali o Edson. Seria interessante o Edson acordar ali rapidamente e falar que tem alguma ideia ou algo do tipo. Seria bem legal, pra ajudar, né, e tal, nessa situação complicada. O Brook decidiu virar fantasma ali, né, pra poder procurar pelo Vegapunk. E a gente vê aqui o S-Shark, né, tentando atacar aqui o Sandy. Só que ele causa 0 de dano, cara. Achei bem interessante isso daqui. Porque esses serafins, eles são feitos pra serem, assim, basicamente eles são no mínimo tão fortes quanto um astro principal lá do Kaido, sabe? Eles têm muita força, muita resistência, tem ataque a laser, né? Tem habilidades ali extremamente poderosas. E o Sandy já consegue lidar muito bem com alguém desse tipo, ele já é bem mais forte aí que um astro principal. Então, aliás, astro principal é uma calamidade, né? Enfim. Mas me chama a atenção aqui, né, que o Sanji tancou o golpe do cara, tipo, rindo, né, achando graça, né, bem legal. Eu gostaria de ver aqui alguém fazendo algum comentário que eles são, tipo, mais fortes ou tão fortes quanto um Kaido de verdade, sabe? Que a gente já teve algo parecido anteriormente, mas foi só uma menção meio solta, assim, né, a gente não teve uma prova de que eles realmente são no nível do Kaido. Mas talvez ter uma prova e ver o Sanji tancando deixaria mais interessante. Porque é uma coisa que eu acho que faltou em Wano, sabe? O Sanji ele enfrentou o Queen e o King. Mas ele não rivalizou com o Kaido, o Zoro rivalizou. E a gente sabe que o Zoro conseguia machucar seriamente o Kaido se necessário. Agora o Sanji a gente não pôde ver, sabe? Então ele ficou um pouco de escanteio nessa questão aí de pareamento de One Piece, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas a gente sabe que o pessoal da fandom fica meio eufórico com esse negócio aí, né? Então faltou essa parada, sabe? Será que o Sanji conseguiria machucar o Kaido? Então talvez a gente pudesse ver isso nesse arco, né? Em vez dele só ficar de escanteio aí. Mas enfim. Aí a gente tem aqui também o Zoro e o Ruffy, né? Enfrentando aqui os Serafins junto com o Robirusi e o Kako. E aqui acontece um negócio maravilhoso, maravilhoso. Que o Ruffy, ele percebe que o S-Hawk escapou, né?
E, cara, o Rob Russi, ele fala aqui, né, que talvez ele tenha mudado a ordem dos assassinatos. Ou seja, ele deve ter mudado ali a ordem de quem ele vai abater. E ele provavelmente vai atrás dos mais fracos primeiro. Isso aqui é uma referência ao próprio Mihawk, porque o Mihawk, ele é conhecido inclusive pela fandom como um noob hunter, né? Ele sempre vai atrás dos mais fracos, mesmo ele tendo um poder muito discrepante, né? E achei bem interessante isso daqui. E faz muito sentido, né? Porque como ele é feito ali, né, em cima do Mihawk, ele provavelmente tem uma capacidade ali de analisar a situação meio parecida também, né? Então ele vai matar a galera que é mais fraquinha e depois ele vai atrás da galera mais forte, né, cara? Faz todo sentido aí com o próprio Mihawk. Achei bem legal, foi tipo uma referência que o Oda fez aí com essa situação do Mihawk no B-Hunter, sabe? Achei bem legal. Aí o Zoro vai atrás dele, né? O Ruffy pede aí pro Kako ir atrás. Menção aí que o Ruffy chama o Kako de Usopp, é brincadeira. E o Kako não sabe quem é o Usopp, né, na real, mas enfim. Mas ele vai aí então atrás aí do Zoro, né? Se deixar, o Zoro deve se perder e chegar em Log Tail primeiro, se pá, hein? Doideira. E fica ali então o Ruffy enfrentando o S-Bear, né? E o Rob Russi, né? Ele atenta aqui o Ruffy, né? Cara, para de bater nele, né? O cara não tá sofrendo nada com esses golpes aí, né? Eles têm que lidar com esse negócio aí das chamas, que é curioso, porque no caso lá do King, era bem, vamos dizer assim, era bem, como é que fala? Era bem datado, sabe? Quando ele ia apagar e acender as chamas dele. No caso aqui dos Serafins, as chamas não apagam, né, cara? Independente se eles atacam, se defendem, se movem, os caras simplesmente são, assim, tancam tudo, né? O tempo todo. Isso faz deles aí uma ameaça complicada de lidar, realmente. Aí a gente tem aqui uma das bombas, né, desse capítulo, que foi a tragédia anunciada, né? A gente tem aqui um narrador comentando sobre que vai ter um incidente de Egghead um dia depois, né? Ou seja, enquanto tá rolando esses eventos aqui, ainda não se deu a desgraça mor dessa ilha. Ainda não aconteceu a maior tragédia possível. Mas tá pra chegar, né? Tá pra chegar essa parada. E a gente vê aqui também a Jory Bonnie, né? Só mencionando. A Jory Bonnie aqui, né? Na depressiva aqui, né? Toda depressiva aqui com esse negócio do Kuma e tal, né? Não sei se a gente vai ver. Acho que a gente ainda vai ver, né? A parte dela aí acompanhando a história do Kuma e tal, né? Mas o que ela já viu até então já é o suficiente pra deixar ela bem abatida, né? Bem apática. E aí a gente tem aqui então algumas menções, né? A eventos que aconteceram em até 3 meses antes, né? Que no caso aqui, alguém já estava traindo movimento, né? A York já estava traindo movimento aqui, porque ela já estava falando há 3 meses atrás com o governo mundial sobre o Vegapunk estar, né, vendo lá coisas sobre o século perdido, né? E aqui é algo interessante, porque o Vegapunk lá no final, ele fala que a York já foi lá em Marineford no passado. Ou seja, o governo mundial sabe muito bem como é que funciona essa questão aí dos satélites do Vegapunk, né? E provavelmente a York já estava espionando pra eles esse tempo todo. É provável que isso já estivesse acontecendo, tá? Interessante. Mesmo assim, eu acredito que o governo mundial não quer tornar ela um Tenryubito. Eu ficaria muito surpreso se fosse o caso. Mas me parece que tipo assim, o governo mundial tá só usando a York, tá ligado? Eles vão descartar ela na primeira oportunidade, tá ligado? Assim que possível. Então, assim, me parece que os planos dela já vão por água abaixo aí, beleza? Mas continuando aqui, o governo então, depois de saber aí que o Vegapunk estava estudando, né, o século perdido, ele envia, né, o pessoal da CP5 lá, né, que acaba não retornando depois. Tem uma curiosidade legal aqui, que na imagem, onde tem ali a CP5 chegando e falando com o Vegapunk e tal, tem uma galera brigando no fundo. É a Lilith botando a arma na cara do agente ali. O que vocês vieram fazer aqui, mano? Caraca, mano. A Lilith é, caraca, brutona. Violenta aí a mina. Realmente ele é do mal. Enfim. Achei legal essa curiosidade aí. E acontece então que a gente sabe, né? A CP5 nunca mais voltou. A CP7 e a CP8 foram enviados aí pra ir atrás da CP5 e também não voltaram, né? E mesmo assim o informante aí que a York tava continuando falando, né? Olha... ainda tá rolando aqui, né, os incidentes na ilha e tal, né?
E provavelmente a própria York, né? Que foi a própria York que acabou pegando aí o pessoal da CP, né? E aí ela conseguiu a atenção que queria, né? Conseguiu falar com os próprios Gorosei. Provavelmente ela deve ter feito um acordo aí, nesse momento, com os Gorosei para poder se tornar um Tenryobito, beleza? Mesmo assim, eles designaram a Cypherpol 0, né? Para poder lidar com essa situação. E lembrando, pro Robirusse a situação é matar todos eles. Ele não falou que ia deixar a York livre, sabe? É pra aniquilar geral, tá? Pelo menos a primeiro momento. Porém, algo interessante a se comentar é que antes dessa situação chegar, na confusão que chegou agora, né? Já estava arranjado que um dos Gorosei iria pra ilha. Talvez, como ele já estava ali pensando, né, numa retaliação do Vegapunk, né? E eles enviaram lá o Kizaru, né? E o Kizaru tá escoltando um Gorosei. Então, assim, esse cara foi lá pra quê exatamente, né? Tem a especulação de que ele é poderoso, de que ele pode lutar e tal no mano a mano. Pode ser, eu ainda acho que os Gorosei é mais uma questão de... Pelo menos a maioria deles, né? É uma questão muito mais burocrática do que necessariamente físico, sabe? De poder físico. Mas, enfim. Pode ser que ele esteja indo pra lá já planejando controlar como é que fala lá? Os Mark III, né? E tal, né? Os pacifistas e os serafins pra eles. Pode ser que seja essa aí a situação. E talvez, potencialmente, né? Dependendo de como as coisas se arranjarem, talvez ele até faça a York ser um Tenryobito, mas eu não vejo assim, não vejo isso dando muito certo não. Ainda continuo acreditando que a York vai só ser descartada quando chegar a hora, sinceramente. E aí também eles falam aqui de alguns caras, né, da marinha aí que estão indo pra lá. E eles mostram aqui a Doll, né, que é uma personagem que apareceu recentemente, né. Ela é vice-almirante também. Ela tem ali um certo nível de poder, né. E vamos ver como é que vai ser aí essa galera, né, a galera aí que tá indo aparentemente pra fazer uma Buster Call lá em Egghead, né. E aí depois disso, depois dos eventos, depois de já tá tudo planejado a esse ponto, é que entra o Chapéu de Palha nessa história toda. Então olha a ordem dos acontecimentos, né, como é que rola, né. Então tipo, depois disso tudo isso, depois tudo tá sendo já arranjado e orquestrado, é que os Chapéus de Palha acabaram entrando nessa situação toda, sabe? E isso pode acabar escalando os eventos, porque não era esperado que o Ruffy entrasse na jogada. Não era esperado, né? O Sakazuki ficou boladão. Ele ficou, pô, caraca, o Chapéu de Palha tá lá, né? Um Gorosei ficou preocupado. Ah, não, mano, de novo. Meu Deus do céu. De novo, né, cara? Mais um. Eu acho que esse de novo dele é uma referência ao fato de que o Ruffy tá sempre envolvido em alguma treta, né? Envolvendo aí a quebra de hierarquia do mundo. Então provavelmente aí eles estão preocupados, obviamente, né? E isso pode fazer com que o Sakazuki envie até mais coisas, talvez mais marinheiros aí pra lidar com o incidente depois. Ou seja, pode não ser só essa galera que tá indo lá que vai resolver a situação. Pode ser que você tenha mais coisas, talvez o próprio Sakazuki indo lá resolver isso, quem sabe, né? Ele já é uma Buster Call, né? Ele é uma Buster Call, o cara é um homem vulcão, mano, fala sério, né? Acho que se alguém pode lidar aí com Egghead é o próprio Sakazuki, o próprio Akainu, né? Enfim. Então tá aí, a tragédia anunciada, né? De um dia pra lá, né? De um dia pro outro vai acontecer uma desgraça, né? Enfim. E aí a gente tem aqui o final, finalmente, né? Que é a York se revelando sendo a traidora, né? E, cara... Ai, isso dói meu coração, cara. Isso dói meu coração. Assim, eu fiquei muito triste por ser a York, né? A traidora. Pela seguinte situação, cara. Ela diz ali que quer ser um Tenryobito, né? Ela quer ser ali um dragão celestial. Mas, cara, ela precisa, sabe? Tipo, beleza, eu entendi que ela é a parte do satélite responsável pelos desejos mais instintivos, né? Mais primitivos ali do Vegapunk. Mas, cara, ela já tem uma vida tão perfeitinha, sabe? Porra, ela tem comida que ela quiser, ela dorme quando ela quiser, ela faz suas necessidades quando ela quiser, sabe? Tipo, é perfeito, sabe? A vida dela já é muito perfeitinho, sabe? Abre até uma questão filosófica, sabe? Às vezes ela acha que a vida dela não é tão boa, mas tem muita gente que daria tudo pra ter a vida que ela tem, né, cara? Pô, não é como se a vida dela fosse necessariamente ruim, saca? Em algum aspecto. Do ponto de vista dela, de algum ponto de vista coringuesco lá dela, deve ser. Mas, porra,
particularmente eu não acho ruim não. Queria estar na situação dela, inclusive, né? Mas fazer o que, né? Aí então a gente tem ela traindo o movimento pra ser um Tenryubito. Que, cara, se você botar na mesa, o Tenryubito é praticamente uma York do mal. Porque os caras podem fazer tudo que eles quiserem, só que eles ainda oprimem as pessoas. Se você tirar a opressão da jogada, os caras são basicamente uma York. Eles têm uma vida tranquilona, tá ligado? A vida máxima, tá ligado? Que alguém poderia ter. Então, cara, assim, sabe? Me dói saber que ela tá trocando a vida dela pra isso, sabe? Ai, que tristeza. Bate uma bad vibes do nada, cara, que doideira. Mas enfim, isso também pode ser uma referência ao próprio Vegapunk, tá? Porque o Vegapunk não entende o porquê que ela quer ser um Tenryubito, sendo que ela já foi lá, ela já viu o que os caras fazem, né? Mas aparentemente ela gostou do que ela viu, né? Ela gostou daquilo ali. E pode ser que isso seja uma representação de que no fundo, em algum lugar, talvez o próprio Vegapunk tivesse em algum momento essa vontade também de ser um Tenryubito, né? E ela esteja só seguindo ali os passos do próprio Vegapunk, né? Só que no caso dela, como ela é o desejo encarnado, olha aí, Marrotaisen aqui, né? Ela é o próprio desejo do Vegapunk, ele encarnado, ela acabou comprando a ideia. E ela acabou criando toda uma trajetória pra poder atingir esse objetivo aí. Enfim, a gente ainda tem muitas coisas aí pra gente acompanhar sobre esse lance aí dela, né? Como é que vai ficar a questão dela aí na vilania, né, do arco, porque aparentemente, na teoria, ela era pra ser o inimigo principal, na teoria, né, ela tá manipulando todo mundo. Agora, se vai, eu já não sei, ela parece muito mais uma personagem ali que só vai manipular os eventos, mas não vai necessariamente combater, sabe? Pelo menos não o Ruffy ou o personagem principal assim, sabe? Enfim. Mas comenta aí, o que vocês acham que vai rolar daqui pra frente? Qual vai ser o grande incidente? Vocês acham que o Gorosei vai morrer? Kizaru vai ser derrotado? Alguma coisa bizarra vai acabar acontecendo aí? Comenta aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui, valeu nerds, fui!